Amém, muito obrigado. Boa noite para vocês. Começou mais uma semana, já está terminando o primeiro dia da semana e o tempo passa muito rápido, né? Passa rápido demais. Então a gente está conversando sobre isso aí com o meu genro. O Caio já está com 10 anos, indo para 11. Daqui 8 anos, né? Quando a minha netinha tiver 8 anos, ele já tem quase 19, né? Para você ver, passa muito rápido, né? A gente lembra que quando a gente era criança, né, Lucinha? Quando éramos todos jovens, né? O João nem coitadinho do João. Caio, Letícia, todos jovens já também. Então, mas enquanto isso nós estamos nesse mundo, né, irmãos? E nesse mundo a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter generosidade. E a semana passada, acho que o João estava pregando aqui, né? Não lembro direito, acho que era não foi a Tulica, né? Mas teve um domingo antes que o Juninho estava falando sobre mordomia, né? Eu achei interessante também continuar o assunto de mordomia, porque nós temos que investir para o reino, né? Nós temos tão pouco tempo de vida, 70, 80, que seja 90 anos, é muito pouco tempo. Depois que você já tem 90 anos, aí não falta mais nada, né? Eu falo, ainda tenho 30 anos para viver, mais 30 anos. Tá? Passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Irmãos, abre suas Bíblias em Mateus 6, versículo 19, versículo 21. Mateus 6, versículo 19 até versículo 21. Vamos ver que a Bíblia fala sobre tesouros, né? Tesouros na terra. Se a gente deve acumular, se a gente deve não, se a gente deve conquistar, se a gente não deve. Vamos ver lá, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, né? Só isso aí, 19 até 21. Mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O importante, irmãos, que eu comentei algumas semanas atrás, que eu preguei aqui sobre, um pouquinho antes, no domingo também, sobre dinheiro, né? Sobre investimento, tudo. Dinheiro é muito importante. Sem dinheiro, a gente não faz nada. A gente não consegue se sustentar, né? A gente não consegue sustentar nossa família, a gente não consegue colaborar com a obra de Deus, a gente trava tudo. Foi Deus que criou o dinheiro. Agora, o que nós fazemos com o dinheiro, aí que está o X da questão, onde está o segredo, né? Ah, eu não vou falar nome, né, porque pode ser que pessoa assistindo esse culto ainda de outros meios acaba sabendo que é sobre essa pessoa que eu estou falando, né? Mas uma pessoa estava falando que o dinheiro não é tudo, não. Tudo da nossa igreja. Dinheiro não é tudo para outras pessoas, colega de trabalho. Dinheiro não é tudo, não, que não tem nada a ver, que não é isso, para que ficar correndo atrás do dinheiro. Só que uma pessoa que tem casa no exterior, tem casa na praia, tem uma boa renda, falar que dinheiro não é tudo, é quase uma hipocrisia, né? Aí eu cheguei na pessoa e falei assim, você não deve falar isso. Porque você está falando dentro da sua concepção. Agora, fala isso para uma pessoa que ganha um salário mínimo, que paga aluguel, que tem filhos pequenos em casa. Fala para ela que dinheiro não resolve alguns problemas dela para você ver. Então, quando a gente tem dinheiro, a gente fala que dinheiro não é tudo. Mas quando a gente não tem, olha bem o que eu quero dizer, eu não estou dizendo buscar o dinheiro para ser feliz. Mas quando ele não tem, faz falta. Faz muita falta. Fica com o filho doente para você ver se o dinheiro não faz falta. Ah, mas a gente consegue doação. De madrugada, tem dinheiro para chamar um Uber? Para levar no médico?
né? Tem condições de comprar o remédio que o médico vai aviar aquela receita? Tem condições de comprar aquele remédio? Olha quanta coisa o dinheiro representa para nós hoje, né? Jesus um dia falou assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César pede o retorno do dinheiro, dos nossos impostos, né? E Deus também pede também os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Mas está dizendo ali, não acumuleis para vós tesouros na terra. Aqui está dizendo acumular. Aqui não está dizendo que você não deva conquistar. Acumular, já assistiu um programa na TV a cabo sobre aqueles acumuladores? Já assistiram já? Você vê pessoas que acumulam e nem sabem que tem. E vira um lixão, vira algo absurdo que a justiça tem que intervir, né? E tirar, a pessoa quase infarta, mas tirar tudo que lá, caminhões de lixo, chega a virar lixo por dentro da casa das pessoas assim. Porque estão acumulando. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem essa tendência de acumular mesmo, né? Às vezes a gente já tem um carro bom, a gente quer ter outro carro. Eu estou dizendo 2 carros, tá? Não é trocar de carro para o melhor, não. Isso aí quem pode trocar, deve trocar mesmo. Agora ter 2 carros. Para que ter 2 carros? Tá certo? Se puder ter, tenha, mas não faz sentido ter 2 carros. A não ser que seja de uma empresa, que um quebra, outro tem que entrar. No meu genro agora, o Breno precisa de ter 2, 3, 4 carros. Esses dias bateu um carro, deu perda total no carro. Se ele não tivesse um outro carro, até o seguro pagar tudo, como é que ele vai fazer o serviço? Como é que ele vai entregar? Não é assim, José, que funciona a obra? Então, o carro, quando ele é algo que faz você, rende o lucro para você, ele é necessário. Ferramenta de trabalho. Agora, ter por ter, quero ter 2 carros, quero ter 4 casas, quero ter um monte de coisas, né? Aí tem que tomar cuidado com as prioridades. Olha, gente, eu não estou falando de renda. Muitas vezes você tem casa de aluguel, é uma renda. Tem 2, 3 casas de aluguel, é renda. Isso aí é uma bênção que Deus te deu. Não é isso que eu estou falando. Estou falando ter para acumular. Né? Ter para acumular, é diferente. Irmão, Jesus nos lembra que a forma como usamos nossos recursos, tempo, talento e bens materiais, revela onde está o nosso coração. Vivemos em um mundo obcecado por acúmulo, mais dinheiro, mais status, mais segurança, mas Cristo nos chama a um tipo diferente de investimento, que gera um retorno eterno. Não é apenas sobre finanças, mas sobre propósito. O dinheiro que você tem administrado, que Deus tem concedido para você, os recursos, ele tem sido um dinheiro com propósito? Com qual propósito? O dinheiro tem que trazer algum retorno para você, nem que seja momentos felizes, ou uma segurança no futuro, e assim por diante. Porque Salomão mesmo disse lá no Eclesiástico, feliz é o homem que goza dos bens da tua mão. Imagina você ganhar, ter condições de criar, ter condições de conquistar, mas não poder usufruir daquilo que você conquistou. Por isso que Salomão, feliz é o homem que tem o amor da tua mocidade e goza dos bens da tua mão enquanto é tempo. O que ele fala goza? Gozar quer dizer que tenha prazer. Olha, eu tenho uma casa, eu tenho prazer nessa casa que eu tenho. Não importa o tamanho dela. Não importa o dia que ela seja. Ela é minha, eu não pago aluguel. Eu tenho um carrinho que me leva e me traz e é muito abençoado por Deus. Eu tenho prazer, estou usando, estou usufruindo. Agora tem pessoas que acumulam, mas depois elas não querem usufruir porque vão gastar. E aí são as pessoas chamadas avarentas, luxúria e tantas outras coisas assim, né? Eu tenho, né, alguns amigos aí que já estão na faixa dos seus 40 anos, 45 anos de idade,
Quem namora com os pais não casam porque dá gasto. Tem uma soma considerável em dinheiro já, dentro do investimento. Ganham bem, né? Professores até. Ah, mas dá muito gasto casar. Dá muito gasto. Prefiro ficar morando com meus pais mesmo. Tanto mulher quanto homem. Gente, como é que a pessoa vai usufruir daquilo que ela está acumulando? Não é verdade? Mas você não viaja? Isso é uma coisa real, viu, irmãos? Não, muito caro viajar. Né? Mas então não faz sentido você estar ganhando dinheiro. Você não está viajando, você não namora o que dá gasto, num caso que dá mais gasto ainda. Não tem carro porque gasta de Uber, porque o carro dá gasto, tem que pagar seguro. Olha a mente da pessoa. E mente estudada, faculdade, com mestrado. Eu, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo. Pode ser uma nova perspectiva de vida, não sei, mas eu não consigo entender. Eu vou mais para o Salomão. Feliz daquele que goza dos bens da tua mão. Tem prazer. De Deus te deu para conquistar e você conquista. Né? Sabe, irmãos, eu montei um aquário novo para mim agora. Eu sempre tive aquário, né? Montei outro agora. Fiz de um pouquinho maior, com móvel planejado, tudo coisa. Hoje eu botei ele para funcionar. Isso me deu um prazer muito grande. O outro durou 25 anos. Ele está lá ainda, não no cantinho lá que eu desmontei ele hoje. E esse eu falei para a Patrícia, vai durar mais 30, tá mais bem feito, vidro mais grosso. Vidro com... Você chegou a ver ele montado, né? Agora está no móvel, tudo, com iluminação, tudo. Um vidro de 8 milímetros. Mais grosso que isso aqui. Né? O outro era bem fininho. Falou, ó, tem 53 anos. Quando eu morrer, dá para algum filho, se alguém quiser. O outro durou 25. Esse tem que durar pelo menos 30. Né? 30, 40. Mas me deu um prazer muito grande. Foi caro? É caro, não é um negócio barato. O Breno me deu a mão de obra, eu comprei todo o material, eu comprei o vidro, montei tudo, mas ficou caro. Não ficou barato. Mas me deu uma... Cara, assim, não é ponto de ser absurdo, mas me deu uma satisfação muito grande. É um bem da minha mão que eu conquistei. Quando você compra um carrinho, uma bicicleta, que seja para um jovem, né? Um videogame, quando o jovem tem. O primeiro celular. Eu lembro quando já teve o primeiro celular. Você lembra disso, quando você teve o seu primeiro celular? Mas foi satisfatório ou não foi? Foi, João, satisfatório? Né? Eu vejo um jovem aqui também, filho da Madalena, né? Lembro de você muito pequenininho assim, mas vagamente. Mas foi satisfatório, não foi ou não foi? Então, irmãos, Deus quer que você tenha satisfação na sua vida. Tenha satisfação na sua vida. E aí entra aqui que não é acumular. O dinheiro tem que ter um propósito na sua vida, tem que ter um resultado. E que resultado que está tendo os recursos que vocês estão tendo, que eu estou tendo? E uma coisa que Deus vai cobrar da gente é que, com os recursos que Deus nos concede, Ele vai cobrar o quanto a gente está separando para que a obra dele avance. Não é acumular, é servir também. Né? Nós vamos ter aqui o lançamento no próximo sábado agora, do mutirão de Natal. E envolve dinheiro. Lá na escola, né, Lucinha? Também tem, não tem? Envolve ou não envolve dinheiro? Muito dinheiro. A Letícia lida com os jovens aqui, é muito dinheiro. Quando envolve algum programa jovem. O João também sabe disso. Eu acho que é um dos programas mais caros, né? É um dos programas da igreja mais caros quando envolve o Mutirão de Natal, o programa jovem, essas coisas assim. E é bem feito, tem que ter recurso, tem que servir o próximo, servir a igreja, né? Jesus não condena o uso sábio dos nossos recursos. Irmão, se você tem dinheiro para você viajar, vai passear com sua esposa, vai passear com seu namorado, com seu marido, vai usufruir da sua vida, mas que não seja o único objetivo da sua vida também. Tenha propósito, né? A ilusão de que bens terrenos trazem segurança real
Está na mente de muita gente hoje. E nós trabalhamos, irmãos. Trabalhamos. Sabe para quê? Porque eu, pelo menos, sou assim. Eu trabalho já pensando o que eu vou fazer na semana que vem. É programa de pobre, né? Mas é uma coisa que me satisfaz. O Jader sabe disso. Vamos para lugar? Vamos. Vamos para lugar? Vamos. Programas baratos, que está dentro do nosso orçamento, mas a gente trabalha nesse mundo, que acabei de falar, qual o propósito que você está tendo? Né? Nesse mundo tudo é passageiro. Tem saúde, não desperdice, mas tem saúde, usufrua. A gente esteve lá no irmão Antônio ontem, e o pastor disse que ele foi visitar a Luana, né? A situação dela está muito grave. Teve que parar a quimioterapia no meio. Estava fazendo a quimioterapia, né? Teve que parar porque não ia aguentar. E teve que... dispensou ela para voltar para casa. Nova de tudo, irmãos. 30 e poucos anos, talvez. Acho que não chega a 40 anos. Não tem 40 anos. Quanto? 32 anos de idade da minha filha. Isso não for, isso é jovem demais. Uma menina bonita, né? Até pouco tempo atrás, saudável, tudo de repente é acometido disso. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe. Então, se você tem saúde, os seus recursos têm um propósito na sua vida. E depois não adianta mais. Não tem como mais, né? O propósito de investir no reino de Deus é participar da obra de Deus aqui e agora, sabendo que o impacto ecoará por toda a eternidade, sabe? O nosso padrão não é o mercado financeiro, irmãos. Muitos jovens hoje também estão assim, investimento em Bitcoin, dão aula disso daí. Lá na escola que eu trabalho no estado, temos educação financeira e orientação financeira. Você vai passar uma aula lá para os alunos dão aula para você. Dão aula de investimento. Dão aula de investimento em criptomoeda, disso, daquilo, lá. Falei, esse moleque sabe mais do que eu. Sabe? Muita informação, mas não sabe o que fazer com a informação. Não sabe o que fazer com a informação, né? É igual algumas pessoas que já me tentaram ensinar a ser rico, mas eles nunca foram ricos. Isso aí é o pior. Né? 20 anos martelando na minha mente, cara, você fazer isso, você vai ganhar dinheiro. Cara, faz 20 anos que você me ensina, mas até agora você não saiu do que você está. Né? Irmãos, o fundo celestial nunca vai perder valor. O fundo celeste é aquele lugar que você investe e o resultado é eterno. Né? Mas nesse mundo, o meio de investir os nossos recursos, como estratégia de investimento, é generosidade também. Né? A Bíblia diz assim que quando Jesus estiver nos ares, ele vai olhar para baixo e vai falar assim, onde estavas tu quando eu estava desabrigado, quando eu estava com fome, quando eu estava preso, quando eu estava perdido nesse mundo, largado, onde estava tu? Isso está dizendo que Jesus vai nos cobrar generosidade. Porque se a gente olhar para trás, e aonde onde nós estávamos, o jeito que éramos, e o jeito que nós estamos hoje, de uma forma ou de outra, Deus nos abençoou ricamente, muito ricamente. Através dos nossos filhos, através do nosso emprego, do nosso cônjuge. É só olhar para trás e ver o que éramos e o que somos hoje. E aonde podemos estar ainda. Né? A vida é cheia de surpresas. Uma das estratégias de investimento da generosidade é que a generosidade, ela liberta quem é generoso. Ela liberta. Quando damos, quebramos o poder que o dinheiro e as posses têm sobre nós. Você lembra da pessoa que eu falei para você, não vou namorar porque tem gasto.
né? Eu lembro de uma pessoa que falou assim, que ela saiu com um rapaz. Ela saiu com um rapaz, os dois solteiros. Aí saiu, foram no Outback, né? Os dois solteiros, os dois professores, e foram lá no Outback. Passaram horas boas lá, eu já fui lá, é muito bom mesmo. E depois, no outro dia, o rapaz manda a metade da conta para a moça, né? Olha, ontem eu, para não te constranger, eu não falei nada, mas hoje eu estou te mandando a metade da compra e a metade do estacionamento do shopping também. É impressionante, né? Como a pessoa é escrava do dinheiro. Isso é ser escravo do dinheiro, né? E a pessoa não enxerga mais o cavalheirismo, a cortesia. Onde você viu um homem que está interessado numa mulher, que convida ela para ir para um lugar, o lugar é bom, o lugar é gostoso, é agradável, tem comida boa, tem pessoas bonitas lá. A pessoa, em vez de aproveitar o lugar, sabe o que acontece? Ela já está maquinando. Tomara que não fique caro, tomara que não peça muito, tomara que não peça aquilo. E depois que pede, paga, no outro dia já, como é que eu vou chegar e cobrar essa parte dessa pessoa? Como é que eu vou chegar e cobrar? Você acha que uma mulher dessa vai dar espaço para um homem desse voltar a sair com ela de novo? Mas nunca. Só para perguntar para vocês, são mulheres. Mas nunca. Faria, Letícia? Ia bloquear, né? Bloquear, falou, ó, já foi, na próxima a gente racha e bloqueia, né? E bloqueia. Mas isso é uma verdade, viu, irmãos? É uma verdade. Eu escutei isso faz umas 2 semanas. E eu fiquei de boca aberta. Sabe? O dinheiro, ele tem que libertar você, não escravizar você. Né? Dar, lá em 2 Coríntios 9, 6, existe um conselho na Bíblia sobre o que é dar, né? Vamos ver lá 2 Coríntios 9, versículo 6. O Caio vai colocar para a gente ali. 2 Coríntios 9, versículo 6. E isto afirma que aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E eu que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aqui, irmãos, ele está falando de um jeito generalizado, tá? Aqui não está falando somente do dinheiro, somente da obra, somente daqui. Ele está falando do todo. Aqui, na realidade, é aquilo que o pastor pregou ontem lá no irmão Antônio sobre causa e efeito, sobre ação e reação. Se você semeia muito, você vai ter muito também. Se você dá pouco, você vai ter pouco também. O meu pai, apesar de não estar vindo na igreja aqui, tem um rapazinho da Vila Paiva aqui. Rapaz não, rapaz já, sei lá, uns 55 anos por aí. O apelido dele é Marcha Lenta. Então ele tem, acho que um probleminha cognitivo. E ele pede nos semáforos ali no Alto da Ponte ali. Um senhorzinho que fica bem arcadinho assim, de cabelo grisalho, magrinho, magrinho, magrinho. E ele bate na porta do meu pai todo dia, quase todo dia. Quase todo dia vai lá, meu pai dá um café para ele, dá um pão para ele, de vez em quando dá umas moedinhas para ele. E ele vai na rua e joga latinha lá dentro da casa do meu pai. Joga latinha. Fica jogando latinha. Eu falei, professor, jogando latinha. Aí meu pai falou assim, cara, vou vender essas latinhas. Deu R$60 de latinha. R$60 de latinha. Eu falo assim, todo dia tem 5, 6 latinhas aqui. Todo dia. Tinha dia que tem 10, 15 latinhas. E ele põe no saquinho e joga lá dentro do quintal. Põe no saquinho e joga lá dentro do quintal. Sabe, de cobre, acho que era de cobre para a rua, que ele anda para a rua o dia inteiro. Pegou 40, 50 reais de cobre também, deu R$100. E meu pai falou assim, o que eu dei para ele, eu dou de coração, nunca peguei. Eu não cheguei a dar assim de dinheiro para ele, nem R$30. Dou um pão, um café, alguma coisa assim. Mas eu fui lá vender as latinhas,
dentro de um mês, deu R$100. Platina e cobre. Lembra da quem semeia pouco? Meu pai falou assim, olha, o dinheiro eu precisar e sem eu pedir, sem nada. Né? Ficar acumulando aquele monte de lata lá. E ele é fraquinho, você já deve ter visto ele no Alto da Ponte aí por aí. Ele anda até mercadeando devagarzinho assim. E ele fala assim, deixa aí, chama meu pai de Seolina, deixa aí, depois o senhor vem, depois o senhor faz, o que eu vou pegando eu jogo aí para o senhor. Né? A gente tem que ajudar as pessoas sem olhar para elas. Sem falar assim, mas podia trabalhar, mas podia fazer isso, fazer aquilo. Claro que a gente sabe quem é vagabundo mesmo, quem não é, a gente sabe. Mas a gente tem mania de julgar. Porque disso, porque daquilo. Né? A generosidade nunca vai ser perda. Sempre vai ser semeadura. Sempre vai ser semeadura. Eu lembro que a minha avó ajudava muita gente sendo pobre. A gente era pobre quando era criança. A gente não sabia que era, mas era. Né, Lucinha? A gente não sabia que era, mas era pobre. Para morar nesse bairro, sem água encanada, sem luz elétrica, sem nada, esgoto a céu aberto, há 50 anos atrás, a gente era pobre e não sabia que era. Mas nunca nos faltou o pão de cada dia, né? O pão de cada dia, ele sempre foi certo. Estou falando aqui, 50 anos atrás, quem morava no Boa Vista era pobre, né? A gente não sabia que era, mas era pobre. Também não. Mas eu sei que Deus nunca nos desamparou. Nunca desamparou a gente. A gente não tem noção do que é. A gente não tinha noção do que é ser cuidado por Deus. Hoje a gente tem. Mas a gente, quando tinha uns 10 anos, 15 anos, 13 anos, 5 anos então, nesse fase, a gente não tinha noção. A gente vivia, brincava, corria. A gente nem sabia o dia de amanhã, mas a gente tinha o que comer, o que vestir. Isso é muito importante, irmãos. Nada que damos a Deus é perdido. Nada. Nada. Né? Deus ama o doador alegre. Deus ama o doador que dá com alegria. Aquele que semeia pouco, acabamos de ler ali, ele vai colher pouco nessa vida também. Mas quando a Bíblia fala aquele que semeia, não é só dinheiro. É alegria, é paz, é segurança, é conforto. É tudo, envolve tudo isso daí. Né? Um abraço, uma conversa, uma palavra de motivação. Tudo você vai colher em dobro. Nessa vida, nós temos a vida, o conceito de vida é a lei do agricultor. Já ouviram falar da lei do agricultor? Tudo que você planta, você vai colher. Nenhum agricultor planta algo que ele não vai colher. E tudo que você planta, você colhe mais do que você plantou. Ninguém planta 1 grão de feijão e colhe somente 1 grão de feijão. Você planta 1 grão de feijão, você vai colher milhares de grãos de feijão dentro de um pé de feijão. Ou centenas, pelo menos. Você planta 1 caroço de milho, num pé de milho com 6 espigas granadas, quantos grãos de milho tem ali dentro? E a lei do agricultor é a lei da vida. Tudo que você planta, você vai colher, muito mais do que plantou. Alguns vão colher bem cedo e algumas coisas você vai colher bem tarde. Tem coisa que dá muito rápido e tem coisa que dá muito tarde, mas você vai colher. E o que nós temos plantado na vida, na nossa vida, no pavimento da estrada dessa vida, o que nós temos semeado aí para o futuro, né? Sabe? Os tesouros de Deus são eternos e tem retorno do investimento. Não é igual aqui, você pode ter um retorno ou não. Quanto maior o risco, maior o rendimento, maior o retorno. Mas, e quando não tem retorno, mesmo o risco sendo muito grande? A Viviane trabalhou muito tempo com finanças, né?
Existe a possibilidade de ser um risco muito grande e não ter retorno nenhum, Viviane? Muito, né? E as pessoas acham que não, muitas acham que não. E que muitos acabam arriscando quase tudo que tem. Ah, mas eu vou dividir em várias cartas de investimento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Irmãos, imagine quem vive na Ucrânia. Tem investidor na Ucrânia? Tem investidor hoje na faixa de Gaza? As pessoas que eram muito ricas na Ucrânia empobreceram de um dia para o outro. Quando um país quebra, quebra todo mundo. Nosso tesouro, irmãos, está seguro no céu, nas mãos de Deus. Não tem infração, não tem crise econômica, não tem ladrão que possa tirar que está guardado na eternidade. Como é que ele vai tirar? Está guardado na eternidade. Nada que possamos dar em nome de Deus será perdido. Jesus prometeu que até um copo de água dado em seu nome não ficará sem recompensa. Está lá em Mateus 10, versículo 42. Põe para a gente, Caio, por favor. Um copo de água, se você der, não ficará despercebido. Imagina quando Deus estiver nos há de olhar para você assim, aquilo que eu acabei, bem no comecinho que eu falei, onde você estava quando eu precisei? Quando eu precisei de blusa, de comida, de vestimento. Por que Deus não vai perguntar assim para mim, assim, cara, você devia de ter perdido o perdão pelos seus pecados? Não, ele não vai falar isso para mim. Ele vai falar assim, quando eu precisei, o que você fez? A nossa salvação, pelo jeito, pelas palavras do próprio Deus, que está na Bíblia, a nossa salvação depende muito, ou muito mais, da nossa generosidade. Não como garantia para entrar no céu, mas como resposta à salvação que Deus nos dá. Como resposta. As obras são respostas, consequências de uma vida santa. Né? Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso aqui é uma suposição ou é uma promessa? Quem falou isso aí foi Mateus ou foi Jesus? Foi Jesus. Mateus relatou. Não perderá o seu galardão, é salvação, a sua recompensa. E temos algumas aplicações práticas, irmãos, relacionado ao nosso tempo e ao nosso dinheiro também. Avalie o seu orçamento e o seu tempo. Pergunte-se quanto do que tenho e faço eu tenho condições de voltar para o reino de Deus. Pergunte para você mesmo, isso é pessoal. Isso aí não é... A igreja não pode e nem tem esse direito, esse poder de falar assim, você vai doar tanto, você vai doar tanto, você vai doar tanto. Não pode, isso aí não pode, isso aí não existe. Por isso que a Bíblia também fala, consulte a si mesmo. Você sabe muito bem dos recursos que Deus tem te dado e o quanto pode ser voltado para a obra de Deus. Né? Seja intencional nas ofertas e no serviço cristão. Dê não só o que sobra, mas o que demonstra que Deus é prioridade na sua vida. Dar o que sobra é muito fácil. Eu já fiz isso. Eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu não faço isso mais. Mas é muito fácil. Se eu não está sobrando, se eu não tivesse dado para Deus, eu tinha feito outra coisa com ele. Teria feito outra coisa, sem importância nenhuma com ele. A gente também não deve doar para Deus aquilo que falta. Olha o extremo. Então nós podemos dar o que sobra, então temos que dar o que falta. Não, é dois extremos. Nós temos que ter intencionalidade. E Deus mesmo fala assim, quando você separar algo para mim, separa o melhor das tuas mãos. E o melhor das tuas mãos não é o que sobra.
O melhor da minha mão não é o que sobra. O melhor das minhas mãos é aquilo que eu queria para mim. Não é assim? Aquilo que eu queria para mim. Isso é o melhor da nossa mão. E Deus, irmãos, Ele não está nem aí com dinheiro. Deus não precisa de um centavo nosso. É que quando nós fazemos isso, nós ficamos desprendidos do poder maligno que o dinheiro pode gerar dentro do nosso coração. Por que eu falei que ele pode? Porque muitas pessoas, elas conseguem ser desprendidas disso daí. E ser rico não é pecado. Ser rico, ser bem-sucedido, ser abastado, nunca foi e nunca será pecado. É onde está o seu coração que vai dizer se você está pecando ou não com os recursos que Deus tem te dado. Sabe, invista em ministérios, em pessoas e multipliquem para que se multiplique o Evangelho de Deus. Cada investimento deve ter retorno espiritual com intencionalidade. O Juninho já pregou várias vezes aqui sobre intencionalidade. Tudo que a gente tem que fazer, e tem ficado gravado na minha mente, tem que ter com a intenção. Eu vou fazer um programa para as crianças. Mas qual a intenção? Foi feito aqui uma apresentação de criança aqui. Sábado retrasado. Mas teve uma intenção. E bom que teve essa intenção. Vamos fazer um programa que nem já teve vários aqui que eu vi muito bem feitos sobre os jovens. Acampamento, tudo. Qual a intenção? É só para passear, para curtir? É para, como é que fala? É só para ter prazer? Não. Tem um prazer, que é muito bom estar entre amigos, mas tem intencionalidade também. Qual que é? Manter os jovens dentro da igreja. Fazer com que os jovens conheçam outras pessoas. Fazer com que eles se interajam uns com os outros. Abram um leque de possibilidades. Né? Tem um workshop ali também. Você conhece mais pessoas, seu leque de influência abre. Ele fica muito, muito cheio de opções. Né? Nós temos que investir nisso, em pessoas. E a conclusão que eu chego, irmãos, que eu chego hoje, é o que você faz com o que tem revela para quem você vive. O que você faz com o que você tem revela para quem você vive. O céu é o único banco onde o seu investimento nunca vai desvalorizar. Eu comecei aqui falando sobre os retornos financeiros, né? Sobre investimento. Deus deu a condições nós crescermos nessa vida financeiramente, espiritualmente, fisicamente também, intelectualmente principalmente. Mas de tudo isso Deus vai querer uma parte. De tudo isso Deus vai nos cobrar no último dia. E é muito importante, porque parece que o mundo hoje gira em torno do prazer próprio. O mundo hoje, e isso está dentro da nossa igreja também. A gente olhar, eu não tenho rede social, mas eu sei que essas coisas acontecem porque eu escuto outras pessoas falarem. Se você pegar um Facebook, que já está antigo, né, um Instagram, alguma coisa assim, você vê pessoas se autoproclamando. Pessoas com uma necessidade imensa de ser notada, de ser percebida. Né? Ontem eu estava assistindo à noite sobre o assassino do Charlie Kirk, né? Eu falei, por que você fez isso? Ele falou, porque eu queria ser conhecido. Eu não aguentava mais ser uma pessoa comum que ninguém percebe. Queria ficar famoso. E agora vai pegar pena de morte. Adiantou alguma coisa? Deixa a pessoa cega, né? A necessidade de aparecer, de ser percebida. Uma coisa eu digo, até para quem está assistindo. Deus percebe você. Deus percebe todos nós. Se alguém nesse mundo não está te percebendo, o melhor deles, que é Deus, ele te percebe.
E Ele vai te cercar. Ele vai te proteger. Ele vai te dar aquilo que você almeja. Ele vai abrir as portas para você no que você precisa. Não precisa fazer loucuras nesse mundo para ser percebido. Não precisa. Um rapaz tão jovem que foi evangélico. O pai denunciou o próprio filho, porque o pai diz, eu sou cristão. Não consigo viver com uma coisa dessa. Não sei se vocês sabem, mas foi o próprio pai que chamou a polícia para ele, enganou ele, ficou lá, entretendo ele lá, enquanto isso ele estava chamando a polícia. E a polícia pegou ele dentro da própria casa. Até que ponto que se chega, né? Por quê? Porque nós não estamos mais sabendo viver nesse mundo. Achamos que para viver nesse mundo temos que ter muitos recursos. Achamos que para viver nesse mundo temos que ser famoso. Temos que fazer parte do grupo. Temos que ter carros bons, faculdades boas, casas boas, morar em lugares bons. Sendo que a simplicidade também pode trazer muita felicidade. Terminando, irmãos, o dinheiro é necessário. Ele faz falta. E eu não vou ser hipócrita e dizer que ele não é tudo na vida de algumas pessoas que não têm nenhum centavo no bolso. É muito fácil falar que o dinheiro não é tudo quando você tem um pouquinho e o outro não tem nada. Mas se você se sente uma pessoa abençoada por Deus, e se Deus te abençoar cada dia mais, e você possa ter sabedoria, assim como eu também, de saber usar os recursos que Deus tem nos dado. Principalmente para que esses recursos possam servir o nosso próximo. Meu desejo, minha oração. Amém.